Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar estudando a lição número 4, né? Dê-me azeite para minha lâmpada. E o texto para memorizar, Zacarias 4, verso 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E a pergunta da letra da quarta-feira, ela diz: quando Jesus foi interceder por nós à direita do trono de Deus, o que revela que o Espírito Santo é o representante pessoal do Salvador. Lembrando que o tema de hoje, ele vai estudar sobre qual é a sua obra. A obra de quem? O Espírito Santo. Então, qual é a obra do Espírito Santo? E aí vem a pergunta A, e a resposta da pergunta A se encontra em João 15, 26 e João 16, do verso 13 ao 14. Esses dois textos falam que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. É o texto de João 15, verso 26. E o João 16 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ou seja, qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é consolar, é testificar de Jesus, é guiar em toda a verdade, em toda a justiça, é anunciar tudo sobre Jesus. Amém? Como o Espírito Santo supre nosso coração solitário? A Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. Então, ele nos consola. João 16, 7 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, ele nos consola. É a maneira que o Espírito Santo tem, né, de suprir o nosso coração solitário. Ele nos consola, ele nos conforta nessa separação de Deus, né? Que mesmo nós em pecado, nós sentimos que está faltando alguma coisa. E o que é que está faltando? Cristo na nossa vida, Deus na nossa vida. E isso forma uma lacuna muito grande, e o Espírito Santo ele preenche essa lacuna. Como ele nos leva à conversão? É muito interessante esse texto aqui, em João 16, 8 diz assim: e quando ele vier, lembra que a gente disse que a versão King James, ela usa o pronome ele, né, para designar o Espírito Santo, mostrando que é uma pessoa. E aqui em João 16:8 está escrito, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Zacarias 4:6 a gente já sabe, né, já leu, que diz, né, e respondeu e falou dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele nos leva à conversão, não usando de força, não usando de violência. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo pelo poder da palavra de Deus. Usando a palavra de Deus, usando os servos do Senhor com a palavra de Deus, com os testemunhos de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Eu grifei aqui alguns textozinhos que eu quero ler para vocês. Diz assim: é pelo Espírito que o coração se torna puro. Por ele o crente se torna participante da natureza divina. Cristo concede seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária. Ou seja, aquela tendência do pecado que a gente herdou lá do pai Adão, né? E cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Ou seja, ele nos ajuda a vencer as tendências do mal, né, hereditárias, cultivadas, né, e grava em nós o caráter dele, o caráter do Espírito Santo. A imagem de Cristo gravada no coração se reflete no caráter, na vida prática, dia a dia, porque representamos um Salvador pessoal. E o Espírito Santo é prometido a todos quantos suplicam por ele. Quando você examina a Escritura, o Espírito Santo está ao seu lado, personificando Jesus Cristo.
A pregação da palavra é inútil sem a presença e o auxílio do Espírito Santo. Apenas quando a verdade é conduzida ao coração pelo Espírito Santo é que avivará a consciência ou transformará a vida. Pois é. Então, nós vimos hoje que a obra do Espírito Santo, ela é de consolar, testificar, né, guiar, preparar, né, convencer do pecado, da justiça, do juízo, né, é transformar a vida. Este ser pessoal trabalha intensamente para que as almas se convertam. Amém? Bom, eu agradeço a Deus o privilégio de estar com vocês. Peço que orem por mim. Estarei orando por vocês e que o Espírito Santo realmente habite nas vossas vidas. Então, eu aguardo vocês. Até amanhã.